vou adiantando aqui com o pessoal que está entrando. Boa noite, pessoal. Aqui, eu e o Oswaldo aqui, nós somos espíritas, né? E está começando um trabalho, desenvolver um projeto novo aqui na internet, né? Que é a evangelização e divulgação do espiritismo, né? Em vias online. Nessa época de pandemia, nessa época de confinamento, muitas pessoas estão sentindo falta, né, das casas espirituais, estão sentindo falta das igrejas, né, dos cultos religiosos. E a gente também, né, nós que somos palestrantes, espíritas, acontece que a gente também sente falta disso, né? Os nossos mentores espirituais, eles sentem a necessidade de expandir o evangelho, né, de Cristo. E nada mais, né, do que aproveitar da tecnologia hoje existente, né? Então, hoje a gente tem live para tudo, né? Live de coach, live de escola, live de tudo. Então, eu e o Oswaldo estava conversando outro dia, né? E a gente achou interessante a gente desenvolver esse trabalho, né? É um trabalho, basicamente, é o que a gente faz no Centro Espírita, né? Naquelas meia horas antes dos trabalhos mediúnicos. E acho que vai ser de grande ajuda, tanto para vocês como para nós, divulgarmos a doutrina espírita e a gente também aprender, né? Porque muitas perguntas, né, são feitas a nós e a gente nem sabe tudo, né? O Oswaldo está há 15 anos é palestrante, eu há uns 6, 7 anos sou palestrante, e mesmo assim a gente tem muito ainda que aprender. Então, com essas perguntas, a gente adora estudar, né? Correr atrás, né, Oswaldo? Sim. E isso nos faz aprender. Então, eu peço para vocês, né, assim que possível, através dos nossos WhatsApps, né, do meu WhatsApp, o WhatsApp do Oswaldo, eu vou deixar depois na bio do meu perfil do Instagram, para vocês darem um feedback para a gente, se está ficando legal ou não o trabalho, né, porque a gente é novo nessa tecnologia, então a gente quer fazer um negócio legal, um negócio que não seja chato, né? Missa, trabalho culto religioso, geralmente é muito chato, né? Eu mesmo tive aversão à religião na minha adolescência, muito por causa disso, né? Mas hoje em dia, depois que eu conheci o Espiritismo, depois a gente vai contar como eu entrei no Espiritismo e tal, a gente percebe que é uma matéria interessante, né? É uma matéria que você entende realmente, né? Não tem aquele negócio que é assim porque Deus quer, é assim porque está escrito nas Escrituras, né? No Espiritismo tudo tem uma lógica, tudo tem uma didática para a gente explicar, né? E é isso aí. Aí, Oswaldo, se quiser se apresentar aí, Oswaldo, agora já está confortável aí na sua cadeira. Você pegou ele de surpresa, eu estava com o celular na horizontal, aí arrumei um jeito dele ficar na vertical e a gente vai. Eu não pus no grupo do centro hoje. Uhum. Dezenas de pessoas gostaram de voltar a ter contato com você de novo, de Sim, modo online, legal, eu fico contente também, né? né? É assim, uma honra, né? Um prazer de poder participar disso. Eu gosto muito, como você também disse aí, do Espiritismo, é o entendimento que eu tenho desde pequeno, sempre busquei informação, sempre questionei, né? Eu fui uma pessoa de questionar bastante e o que o espiritismo me oferece, né, e oferece às pessoas é, na verdade, esse questionamento, você poder questionar, saber por que não pode, por que pode, por que eu tenho que fazer isso ou não, né, como que eu devo fazer, como que eu devo proceder, e eu tive isso desde pequeno e encontrei no espiritismo essa forma, né, de aprender, de buscar, de entender, na verdade, sem só participar e voltar para casa sem ter perguntado, né, vamos dizer, com coisas na cabeça e falar, mas pô, por que tem que ser assim, não desse jeito, né? E eu, graças a Deus, no Espiritismo encontrei isso. E como você disse, a gente também, né, tem um pouco conhecimento. O pouco conhecimento que a gente tem, a gente pode passar para aqueles que têm menos conhecimento. E junto, né, fazer aqui um local onde a gente possa conversar, trazendo
essa ou respondendo também muitas dúvidas, né? Talvez a gente não saiba tudo. A gente conversou ontem, aquilo que a gente não sabe, a gente pode pesquisar e Isso. trazer mais informação, né? A gente vai tentar estar mais vezes possível, né? Talvez seja por uma vez por semana, por enquanto, não É. ficou definido, mas acredito que a gente consiga, assim, fazer algo interessante para as pessoas. Nós não fizemos divulgação nenhuma, deixamos a coisa assim mais para os nossos amigos conhecidos, nossos amigos, né, que frequentam os centros por enquanto, para a gente Sim, se entrosar, para a gente entender da tecnologia e saber usar, né? também da ferramenta. Ontem mesmo a gente fez um teste, né? A gente fez Deu certo. uma aula de 20 minutos meu gravado, aí quando a gente foi ver não tinha áudio nenhum, né? Então, Sim, então a gente está aprendendo aos trancos e barrancos, por mais que a gente tenha intimidade com rede social, a gente nunca fez esse serviço de, de fazer lives, né? De falar em público, para um público tão grande que possa ser, serviços a nós, né? E o pessoal que quiser também fazer pergunta aí também pode ficar à vontade, né? Que à medida do possível a gente vai respondendo. À medida do possível a gente vai explicando e dando o nosso parecer, né? Então eu gostaria, Oswaldo, de começar com você, do início, né? Espiritismo, né? O que é espiritismo? Espiritismo é ciência, espiritismo é religião, espiritismo é bruxaria, espiritismo é feitiçaria. Da onde vem o espiritismo? O espiritismo se baseia o quê? No diabo, no Deus, no Cristo, né? Só para a gente dar uma introdução para o pessoal que sabe o que o pessoal que tem curiosidade de saber o que é espiritismo, né? Mas tem medo, né? A gente vê em cartazes aí na cidade, vidente espírita nos postes, né? A gente nem sabe, né? Com certeza essa não é uma espírita convicta. Então muitas pessoas têm dúvida do que é realmente espiritismo. Isso gera muito preconceito. Então quero ver você resolver isso aí, explicar. você colocou aí uma meia dúzia de perguntas numa só, mas Explicar vamos numa lá. live o que é espiritismo. Tá. Para a gente entender primeiramente espiritismo, o termo espiritismo foi criado por Allan Kardec. Né? A palavra espiritismo, quando você vai começar a estudar o livro dos Espíritos, você vai encontrar logo no começo, ele diz, né, para coisas novas, palavras novas. Então vamos lá, primeira coisa, quem trouxe o espiritismo? Né? De onde veio o espiritismo? O espiritismo veio da França, ele foi trazido, na verdade, codificado, né, lançado ao público por Allan Kardec, que é pseudônimo de um francês que nasceu em Lyon, de nome Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o seu nome, mas para não misturar o trabalho dele, que ele era um pedagogo, era professor, tradutor, poliglota, ele, quando conheceu isso que hoje nós chamamos de espiritismo, ele utilizou um nome, né, um pseudônimo, que ficou conhecido como Allan Kardec. Futuramente a gente explica o porquê do Allan Kardec, mas o mais interessante é que o Livro dos Espíritos, ou seja, o lançamento do Espiritismo acontece em 1857, a 18 de abril de 1857. Mas ele começa a tomar forma no ano de 1855 por Allan Kardec. Aconteceu, né? Até tem um filme que foi lançado há pouco tempo, baseado num livro de Marcel Souto Maior, que esteve até, inclusive, esta semana com o Bial, né? Naquela conversa com o Bial. Sim. Ele começa a ter contato com o que se chama de mesas girantes. Allan Kardec era, assim, de muita inteligência e ele conhecia o magnetismo. Então falaram para Allan Kardec assim, olha, você não quer ir com a gente lá? Está acontecendo aí uns fenômenos que eles estão chamando de mesas girantes. Você sabia que as mesas falam? Né? Ele deu risada, ele até no filme, num dos filmes ele dá uma risada, ele, né, fica assim, mas como, né, mesa falar? Aí ele começou a achar que era embuste, que era trapaça, ele não foi. Mas foi convidado novamente com outro amigo dele e ele resolveu assistir, né, ver no que dava isso, e ele acabou se deparando com essas mesas girantes. As mesas se movimentavam
sentavam ao torno delas algumas pessoas, e essas mesas se levantavam e giravam. A partir disso aí, eles começaram a fazer perguntas. Então, eles conversaram assim: vai chover amanhã? Se a mesa virar para a direita, sim. Se a mesa virar para a esquerda, não. E começaram assim com essas perguntas. Depois elas mesmo indicaram que dava para responder pergunta de uma forma diferente. Então, eles começaram a fazer letras, né? Igual existem ainda algumas pessoas que brincam. Cadê o do copo? Né, com do copo eles fizeram com letras, e aí começou as respostas ficarem mais interessantes. Allan Kardec acha isso bastante interessante, e o que ele fala, bastante inteligente, ele enxerga quem está por trás disso, ou o que está por trás disso, tem algo de muito inteligente. O que ele faz? Ele percebe que dá para responder questões de aflições da humanidade, de sofrimento, respostas, né? Por exemplo, a gente pergunta até hoje, né? Você perguntou de onde vem o espiritismo, acredita em Deus, e ele quer saber isso. E ele quer saber isso, ele pergunta, né? Então ele começa. Aí então os espíritos, que depois eles denominaram espíritos, esses seres que se comunicavam, que tinham essa inteligência, explicaram para ele formas, né, de receber as informações mais rápidas. E Allan Kardec, por volta de 1855 até 18 de abril de 57, ele retira informações desses seres, ele faz pergunta, e ele passa aí uma vez por semana nessas sessões, acho que às terças-feiras, acho que das 19h30 às 20h30, e ele colhia as informações, ele chegava na casa e lá ele escrevia o que ele ouviu, repassava as respostas e fazia novas perguntas. E ia lá com o seu caderninho, para a próxima sessão ele questionar. Durante esse tempo, né, de 55 a 57, ele recolhe informações, e quando ele vai ver, ele já percebeu que aquilo que ele colheu de informações dava um livro. E aí, junto com um ser que depois ele denomina espírito, passa as informações para ele, ajuda ele a revisar, e é lançado, então, o Livro dos Espíritos. Então, na primeira parte do Livro dos Espíritos, já na introdução, ele fala assim: para termos novos, palavras novas. Ele percebeu que esses seres eram, né, de um outro mundo, de uma outra dimensão. E ele falou: eu podia usar isso como espiritualismo. Mas espiritualismo já existe, né? Espiritualismo, na verdade, é o oposto de materialismo. Eles se denominaram espíritos. E ele falou: então, bom, esse ensinamento está vindo desses seres chamados espírito. Então, o termo que eu vou usar é espiritismo, ou seja, ensinamento dado pelos espíritos. Então, surge o espiritismo dessa forma. Então, aí se questionou. Então, pode falar. Ali foi o gene, né, da nossa religião chamada Espiritismo, né? Que Allan Kardec fazia perguntas, né? E os espíritos, através de médiuns, né? Ou com psicografias, ou através de intuições mediúnicas, esses médiuns respondiam, né? Pelos espíritos. Então, a nossa religião, né? O Espiritismo, ela não tem como se diz, um profeta, né? Alguém especial, como foi um Jesus Cristo, como foi um Moisés e os demais profetas da Bíblia, e sim os espíritos. E isso lá no começo, né, quando Jesus Cristo estava pregando o Evangelho, ele já tinha dito isso, né? Tinha dito, né? Vou mais ou menos com essas palavras, né? Vou-me embora, porque está chegando a minha hora, né? Mas irei preparar o lugar para vocês. Mas mais lá na frente, enviarei um novo Consolador para relembrar tudo aquilo que eu ensinei e explicar aquilo que a humanidade não tinha ouvidos para escutar na época, ou seja, não tinha condições de entender na época, né? Algumas religiões, né? Acho que a católica, me corrija se eu estiver errado,
acredita que esse novo Consolador foi no dia de Pentecostes, 50 dias depois, né, do desencarne dele, como se 50 dias a humanidade tivesse desenvolvido alguma coisa. Nós espíritas temos a certeza que é o advento do espiritismo, né? Então, quando dizem, né, nas religiões cristãs, Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai voltar, nós espíritas já acreditamos que ele voltou através do Espírito da Verdade. É isso? Essa parte final acho que é isso, né? Na verdade, você falou aí, é o Consolador prometido, né? Jesus vai embora e Pedro, né, que é um dos mais entusiastas dos ensinamentos de Jesus, pergunta, mas o senhor vai, né, você vai me deixar só? Vai nos deixar só? Ele falou, não, né, não turbe o vosso coração, não se preocupe, né? Porque eu me vou e vou preparar o lugar para vocês, e de onde estiver eu quero que vocês também estejam, né? Por isso eu rogarei, né, ao Pai, para que vos envie um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não vê nem conhece, mas vós o conheceram, né? Vós tiveram contato, né? Então usam o termo Espírito de verdade e também usam o termo Santo Espírito, que em algumas traduções da Bíblia ele virou Espírito Santo, né? Mas que Jesus fala que enviará um outro Consolador. Você falou aí, né, do dia de Pentecostes, que parece que é 40 dias após a morte de Jesus, que alguns espíritos, né, vamos dizer, os apóstolos, né, os seguidores os apóstolos de Jesus, obtiveram algumas comunicações, né? Uns falaram em línguas, coisas que ainda algumas religiões usam esse termo, mas que nem você falou, Jesus parte da Terra num dia dizendo que não pode ensinar tudo para nós. E aí, 40 dias depois, ele volta e fala, bom, agora eu já posso, né? Podia ficar, então, mais 40 dias na Terra e ensinar pessoalmente do que esperar 40 dias. Lógico que não é. Ele usa um termo assim, né? Muitas coisas eu vos teria para ensinar, mas vós ainda não pode compreender. É por isso que eu me vou e rogarei ao Pai para que envie um outro Consolador. Lógico, se enquanto Jesus está na Terra, ele percebe que as pessoas, principalmente os que estão mais próximos dele, né? Porque o povo, de uma forma geral, era bastante inculto, né? Não tinha acesso à informação, mas os seres que estiveram ao lado dele, que são os apóstolos, eles teriam um pouquinho mais de condição de entender. E a gente percebe que eles não compreenderam. Então, quando Jesus fala, eu vou rogar ao Pai para que vos envie um outro Consolador, significa que ele entendeu que a humanidade, principalmente os mais esclarecidos, não tinham condição de receber esse ensinamento ainda. Então, necessitaria de muito mais tempo para que isso acontecesse. E a gente fala assim, qual seria a época certa para ele ensinar algumas coisas? A gente sabe que só poderia quando a ciência investigasse mais coisas. Só um exemplo, assim, bastante rápido, né? Galileu Galilei, que viveu por volta lá de 1600, mais ou menos, ele consegue, né, através de equipamentos, descobrir que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. E a Igreja Católica, que comandava, né, tudo, falou, não, você está louco, e quase o queimou em praça pública, ele teve que voltar atrás, né, dizendo, né, que não era o Sol o centro do universo, e sim a Terra. E depois, em 1983, acredito eu, o Papa da época teve que pedir desculpa, né, pelo que a Igreja tinha feito, porque Galileu Galilei tinha, na verdade, razão no que ele tinha dito. Então, só com a ciência, né, com a evolução da humanidade, é que daí a gente poderia falar de coisas, por exemplo, que Jesus disse na época e que hoje, né, nós conseguimos compreender. E a gente percebe que é difícil, né, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, descobrir, né, entrar nesses detalhes, né? Quando a gente fala em reencarnação, por exemplo, é muito difícil falar em reencarnação. Muitas pessoas não acreditam. Jesus tem uma conversa, né, com Nicodemos, que era um senador judeu, e pela forma que é dito no Evangelho,
era uma pessoa de grande conhecimento. Ele procura Jesus para questionar Jesus, né? E ele pergunta o que ele precisa fazer para alcançar a vida eterna, né? É onde Jesus ensina do nascer de novo, né? Para alcançar o reino dos céus é necessário nascer de novo. E ele fala, então significa que eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe para nascer uma outra vez? Ele faz uma coisa bem boba. Jesus fala, bom, se você não entende quando eu falo das coisas mais simples, e Jesus tratava isso como simples, como é que você vai entender quando eu falar de coisas mais avançadas? Então Jesus percebeu que, apesar dele plantar essa semente, né, de colocar deixar essa sementinha plantada, precisaria de um tempo maior. Do próprio Espírito, vamos dizer, desse Nicodemos e de alguns apóstolos renascerem novamente, fazerem uma evolução, para que eles mesmos, lá na frente, pudessem entender aquilo que Jesus, na verdade, queria explicar. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar cristianismo, foi com você, né? Eu falei uma vez para você que Jesus Cristo, para mim, era um cara um pouco esquisito. Porque por que ele não veio e disse, olha, existe mundo espiritual, existe mundo material, a gente reencarna, o que a gente conhece no espiritismo hoje, por que ele tinha que vir e falar com parábolas, né? Falar da figueira seca, falar sabe, inventar historinhas para a gente tirar deduções, né? São as parábolas, né? Falava por parábolas. E essas parábolas, com o tempo, né, foram os falsos profetas foram deturbando ela e levando a religião cristã para um lado ruim, né? Então a gente viveu aí a Idade Média, né? Uma época que a Igreja Católica se desvirtuou totalmente do cristianismo, né? A gente fala Igreja Católica porque é a primeira igreja cristã que existiu, né? Daí depois vêm os protestantes lá por volta de 1600, 1700, não me lembro a data, né, que se revoltaram com a Igreja Católica e criaram a Igreja Protestante, mas também tomaram um caminho errado, né? E precisou vir o Espiritismo, né, no século XIX, para relembrar tudo aquilo dos 300 primeiros anos, logo depois do desencarne de Cristo, né? Aí você me explicou, né? Cristo falava daquele jeito, porque as pessoas daquela época eram como se fossem crianças hoje. Quando a gente vai ensinar para os nossos filhos como que uma criança vem ao mundo, né? A gente conta o quê? Conta a história da cegonha, a gente conta da sementinha que o pai põe na barriga da mãe. A gente não vai contar o ato sexual em si. Por quê? Porque a criança não está preparada para entender aquilo. E a humanidade naquela época estava num estágio evolutivo como se fosse uma criança relativamente a nós hoje, né? Então Jesus tinha que contar as coisas por parábolas para que no futuro esse novo consolador, que seriam os espíritos, viessem e nos passassem, explicassem na versão dos espíritos o que Cristo realmente quis dizer, né? Você falou do livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, né, de Kardec, e logo em seguida, essas lições morais do Evangelho de Cristo foi feito no Evangelho segundo o Espiritismo. Se não me falha a memória, foi o segundo livro, né? O Evangelho? Não. Qual que é? O Terceiro. terceiro? O segundo? Terceiro. O Segundo segundo é o livro dos médiuns. dos médios, é. Então, eu não sei a ordem direito, eu sei que são 5, né? E o Evangelho seria o nosso guia, né, de referência para a gente viver bem nessa vida, né? Porque quando a gente procura uma entidade religiosa, quando a gente começa a pensar sobre a vida, sobre a morte, né, isso começa lá pelos 30, 35 anos, geralmente, salvo algumas exceções, comigo foi assim, a gente começa a perguntar, né, da onde a gente vem, para onde a gente vai e o que a gente está fazendo aqui. Da onde a gente vem e para onde a gente vai, geralmente qualquer religião explica para a gente. Mas qual a nossa missão de estar aqui na Terra? Qual a nossa, o que a gente faz aqui na Terra? O que Deus quer da gente aqui na Terra? Que é o complicado, né? Aí vem o Cristo, né? Vem o Cristo e nos explica que Deus nada mais quer que os seus filhos aprendam a amar uns aos outros, né? Como a si mesmo. Que é a mensagem mais linda de Cristo, né?
que resumiu os 10 testamentos, né, em um só. 10 mandamentos. Os 10 mandamentos em um só, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, Deus apenas quer que nós aprendamos a amar, né? Não só o nosso irmão, que amar nosso irmão é fácil, amar meu pai, minha mãe, minha filha, minha esposa, meus empregados, é fácil, né? Quero ver você amar um irmão, porque é irmão também, né? Um ser de baixa evolução, que é pedófilo, um ser de baixa evolução que é ladrão, um ser de baixa evolução que comete crimes horríveis, e, né, isso que é a nossa verdadeira desafio, né? E eu sempre falo assim, né? A língua portuguesa, ela é bem pobre em relação a sentimentos, né? Quando a gente fala em amar, a primeira ideia que a gente tem na cabeça é o amor passional, né? O amor de paixão, né? Quando você encontra um namorado e fala eu te amo, né? Mas esse amor, né? O verbo amar, ele tem vários significados, né? Quando a gente fala em amar a esposa, quando a gente fala em amar os pais, quando a gente fala em amar os filhos, a gente está usando o mesmo verbo para 3 sentimentos diferentes, né? E o que Cristo e Deus quer que a gente aprenda a amar é algo parecido com o que a gente ama, por exemplo, um irmão, um amigo, melhor dizendo, né? Um amigo, quando a gente gosta muito desse amigo. E ele quer que a gente aprenda a amar a todos de maneira igual. Então, esse é o verdadeiro desafio na Terra. É por isso que a gente estuda tanto para aprender a amar e é tão difícil de colocar em prática. Né, Zó? Tem bastante coisa. Você vê que a gente está conversando, né? Numas questões que você fez, a gente já vai ao longo do tempo, né? Quanta coisa a gente tem para falar, né? E quantas coisas, né? A gente, graças a Deus, a gente vai conseguir seguir com esse estudo, né? Que a gente vai fazer aqui. Isso. Mas quantas coisas a gente consegue falar num tempo e quantas coisas a gente poderia esmiuçar, né? De forma mais limpa, ainda mais clara. Mas você falou, eu vou voltar lá no que você falou, né? De quando você tem um filho e ele fala como que eu nasci, né? Você Isso. fala, a sementinha do papai, com a sementinha da mãe, foi colocado dentro da barriga da mamãe e você nasceu. Lógico que não dá para você explicar, né, sobre sexo naquele momento, relação sexual, porque a cabeça dele ainda não está preparada para isso. Mas seria como você, Jesus, você fala assim, não tem problema. Eu agora não vou poder explicar tudo, mas lá quando você tiver 15 anos, você volta, que eu vou te explicar com mais tranquilidade. Aí eu vou falar, por quê? Porque daí ele vai fazer uma evolução, o organismo dele vai melhorar, né? Vai modificar bastante, ele vai, né, sentir essa modificação no seu organismo, vai ter outros sentimentos, né, outras sensações, e aí você vai conseguir, né, indo na escola, aprendendo ciência, né? A gente sabe que em uma parte do ensino fundamental, né, a fase 2, acho que 6ª série mais ou menos, o professor de ciência, já até lá na escola que eu trabalhei muito tempo, a professora tinha uns DVDs que ela passava sobre educação sexual, sobre ciência, explicando isso. E eles tinham, mesmo com vergonha, ainda uma coisa muito difícil de se falar, ela já conseguia conversar com eles de uma forma melhor. Mas precisava ele sair lá dos seus 5, 6 anos, passar aí quase 10 anos de evolução na Terra, para você mostrar para ele, né, o verdadeiro significado do nascimento, como funciona, né, de uma forma bem clara. Ele precisa desse tempo. Lógico que Jesus, naquela época, não ia conseguir falar das coisas que ele precisava falar com isso. Então, ele diz, precisa desse tempo, né, de você ir para a escola, de você evoluir mais, e daí esses ensinamentos meus vão conseguir fazer sentido, né? Você falou também do amar, né? Eu acho muito bonita a palavra de Jesus, que ele diz assim, amai-vos uns aos outros. Eu sempre brincava, né, com as pessoas quando eu fazia o estudo assim, Jesus falou só amai-vos uns aos outros, ponto. Aí as pessoas ficavam olhando e falavam, não, né? Jesus falou amai-vos uns aos outros, vírgula, como eu vos amei. Então o amar que a gente tem, né, o nosso amar não é o nosso amar, ele vai ter que ser o amar igual o de Jesus. Amar a mulher adúltera, amar
o que fez errado, aqueles que o crucificaram, né? Ladrão Aqueles na que cruz. fizeram tanto mal para ele. Então a gente percebe que o nosso amar, que a gente falou, amar o pai e a mãe é a coisa mais fácil do mundo. Até o amar a Deus. Eu acho bonito que as pessoas falam assim, eu amo Deus. Lógico que você ama a Deus. Deus não te faz nada de errado, apesar de algumas pessoas entenderem que sim. Você não tem contato diário com Deus, você não levanta com Deus todo dia, você não trabalha com Deus. Deus está bem distante para você, você só procura, né? A maioria das pessoas o procura quando precisa muito. Então nós vamos perceber que amar a Deus é fácil. Amar o difícil é o companheiro difícil, a pessoa que te traz problema, como você falou, o pedófilo, aquele que mata, aquele que ainda rouba. E aí se perguntou lá no começo, né, diabo, essas coisas. Ele fala assim, né, nós, espíritas, acreditamos em Deus como a inteligência suprema, né? E a causa de tudo que existe, a causa primária de todas as coisas. Não existe outro ser que criou. Então, tudo que existe do mundo foi Deus que criou. Tudo que existe no universo foi Deus que criou. Então, Deus criou o que faz o bem e Deus criou também quem faz o mal. Mas Deus não o criou fazendo o mal. Ele, por falta de conhecimento de evolução, ele acaba fazendo o mal. Né? Ele Então, é muito difícil a gente... terá uma segunda, terceira, quarta, quinta chance para se recuperar, né? Não ficará eternamente praticando o mal, né? Que é o que muitos cristãos que não acreditam em reencarnação, né, falam isso, que se você for uma boa pessoa, frequentar a igreja, dar esmola ali pro mendigo ali na porta da igreja, você vai para o céu. Se você for uma má pessoa, vai para o inferno, arder no fogo do inferno eternamente, né? Que Deus ruim é esse que não daria uma segunda chance ao filho? Nós, na nossa inferioridade perante a Deus, né? Não somos nem 0,0001 perante o que deve ser Deus. A gente dá N chances a filhos nossos quando eles erram. Quem seria Deus para não dar uma segunda, uma terceira chance, né? E a gente percebe que é isso, né? A reencarnação é uma maneira de dar essa segunda chance. E outra, quando a gente estuda Deus, né, é muito difícil entender o que é Deus, né? Eu e você já tivemos várias conversas sobre isso, o que é Deus, né? Geralmente a gente faz de Deus a nossa semelhança, né? Ao contrário do que se diz na Bíblia, que Deus fez o homem à sua semelhança, a gente faz o contrário, né? Então, se Deus é tão perfeito, tão bom, fez um planeta que se encaixa em tudo, tudo se encaixa, como que ele pode ter feito uma coisa defeituosa, né? Como que ele pode ter feito uma criança nascer sem um braço? Como que ele pode ter feito nascer uma criança débil mental? Como ele pode ter feito um diabo, né? Um ser que pratica o mal, né? Então, coisas assim que me fizeram demorar, né? Eu sempre fui um questionador, né? E me fez demorar a ter uma crença, a ter uma religião, né? Por isso que muito tempo eu me passei, falava que eu era ateu, né? Que na verdade eu era agnóstico, né? Mas depois que eu fiquei sabendo desse termo, a diferença. Mas assim, voltando no assunto, Deus é perfeito e quer que seus filhos fiquem cada vez mais perfeitos, né? É mais ou menos por aí, né, Oswaldo? Você falou a palavra, eu acho que a forma mais fácil da gente entender é isso, né? A gente não conhece Deus, mas você falou assim, lá na Gênesis vai estar lá, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E, na verdade, nós aqui na Terra, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Então, nós, como somos ainda defeituosos, nós colocamos esses defeitos em Deus. Então, se eu sou, né, uma pessoa ruim, eu acho que Deus também é. Se eu não perdoo, eu acho que também Deus não perdoa. Quer dizer, você falou, né? Não é possível você acreditar num Deus que ele tenha 1/1000 de defeito, Não. né? Uma coisa pequena de defeito. Ele não pode ser defeituoso, ele não pode ter nenhum defeito. Por isso que é muito interessante, né? A gente está falando, essa parte ela está bem explicada no Livro dos Espíritos. A pergunta, pelo menos de 1 até 10, mais ou menos, Allan Kardec vai tentando questionar, né? Entender que ele é Deus. Ele chega numa conclusão que ele não precisa
conhecer Deus, saber de onde ele veio, como que ele é, como isso, como aquilo. Ele precisa entender como Deus age. E suas leis. Né? Isso, então, mas ele começa a mostrar lá, ele pergunta, eu poderia dizer que Deus é isso, Deus é justo, Deus é bom, Deus é isso? Ele falou, mas mesmo assim você não explica Deus. Mas com essa parte ele consegue mostrar isso, né? Que Deus, ele não pode ser mal, ele não pode ter defeito. É. Ele, tudo que Deus tem, ele tem, como você disse, naquela quantidade, né, de muita quantidade maior do que o mais bondoso e inteligente ser que exista na Terra. Deus está acima de tudo isso, né? Então, Allan Kardec começa a buscar esse entendimento de, né, por que Deus é bom? Porque ele não pode ser mal. Por que Deus é justo? Porque ele não pode ser injusto. Então, se ele for injusto, ele deixa de ser Deus. Ele deixa de ter essa supremacia, vamos dizer assim, de ser esse ser supremo. E um dos exemplos que eu sempre conto, né, que a gente faz de Deus a nossa semelhança e não o contrário, é que quando geralmente a gente vai fazer um pedido à espiritualidade, um pedido a Deus, o que a gente faz, né? Alguns fazem, eu fazia, né? Mas meu pai, que é espírita, até hoje faz por causa de meu pai, minha mãe faz porque por causa de costume, né? Fazem promessa, né? Ah, eu vou a pé para Pirapora se conseguir tal coisa, eu vou, sei lá, subir de joelho até o cruzeiro se eu fizer, se o Deus me der tal graça. Então a gente faz de Deus um mercador, que ele faria um favor a gente só se a gente pagasse ele de alguma forma, como se ele precisasse de pagamento, né? Como se ele fosse um sádico, né? Que gostasse de ver seus filhos sofrendo para apenas venerá-lo. Então, se a gente deitar à noite e começar a pensar o que é Deus, né? Você vai perceber que Deus pouco importa, né? O que você faz para ele, né? O culto, a devoção, a tudo, né? Não me lembro agora qual é a passagem, mas você vai lembrar, acho. Ele tem uma parte de Cristo que fala, né? Se você, eu nunca te agasalhei, mas quando você agasalhou a um irmão, a um filho meu, foi você que te agasalhaste. Eu nunca te dei comida, mas quando você deu comida a um irmão, foi a mim que me desse alimento. Então, Deus apenas quer que a gente se ajude, né? Se ajude mutuamente entre os irmãos e não ficar fazendo culto, nada contra quem faz, porque de mal também não existe nada de mal, né? Acho que todo mundo tem alguma... Eu sou espírita convicto, mas eu acendo minha velhinha para o meu santinho católico, né? Eu faço as minhas orações para Nossa Senhora Aparecida, né? Mesmo o espiritismo não pregando ter imagens em casa, mas eu tenho de mal, eu acho que não existe mal nenhum nisso, né? A gente está indo num período de transição, né? Entre as famílias que nós brasileiros geralmente viemos do catolicismo para uma religião nova como o espiritismo. Então acho que de mal de nada existe, né? Então parar de fazer as coisas para que Deus fique feliz, né? E sim fazer as coisas para que realmente ele fique feliz, mas não para ele, sim, mas para os seus filhos, né? Que seria o quê? É a prática do amor. Como a gente pratica o amor? Fazendo caridade, não é isso? Duas coisas em cima do que você falou, né? Eu acho, primeiro lá quando você falou, né, da promessa, a gente é maldoso até na promessa, né? A gente não acredita em Deus até quando faz promessa. Se a gente acreditasse em Deus de verdade, eu faria a promessa e depois esperava que Deus me mandasse alguma coisa. É verdade. Olha como que as pessoas fazem. Ela fala assim, né? Deus, eu estou precisando muito disso. Se o Senhor me der, eu prometo ao Senhor que se isso chegar nas minhas mãos, aí eu vou até Pirapora, aí eu vou. Ninguém faz a promessa assim, ó, viu? Deus, eu vou fazer essa promessa, vou lá subir os degraus da igreja, vou a pé até não sei aonde, e daí se o Senhor entender que deve me dar isso, eu quero. Então a gente não acredita em Deus, a gente, como você falou, tenta, na verdade... Ele possa ser um mau pagador. Isso, fazer a barganha com Deus, porque a gente não acredita em Deus. A gente fala assim, olha Deus, eu não sei como é que o Senhor é, mas vai que o Senhor seja bom de verdade, vamos fazer o seguinte,
para eu não ficar no preju, É. o senhor me dá tal coisa, daí eu pago o senhor. Até nisso a gente vamos dizer, usar um termo, sacana com Deus. Porque a gente, quando acreditar em Deus, que nem você falou, como a gente vai aprendendo ao longo do tempo, eu não peço mais coisas para Deus. Eu só agradeço. Porque quando a gente vai compreender isso, a gente vai com certeza ir falando futuramente, né? Quando eu aprender de verdade, eu vou saber que esse Deus não é ruim, que esse Deus tem que ser justo. Por ele ser bom, ele tem que ser justo, né? Não dá para esperar de Deus maldade. Então Deus não vai, na verdade, fazer maldade. Mas eu preciso saber. Então é o que a gente vai aprender, e é muito difícil para as pessoas, a gente aprender que se eu estou na Terra, se existem pessoas defeituosas, que existem pessoas sofrendo, não é porque Deus gosta disso, mas que porque Deus é justo. Eu sempre, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto também isso é uma pedagogia que a gente aprende com Jesus e é a melhor forma que a gente tem de explicar. Eu falo para as pessoas assim, quer ver? Vamos tentar entender. A maioria das pessoas tem carro. A maioria das pessoas adoram o seu carro. Isso. Se é carro novo, então, nossa, não pode ninguém encostar. Eu olho todo dia se não tem uma sujeirinha, um risquinho. Então a gente fala assim, eu estou indo na rua. Né? Eu estou lá indo na rua, o meu carro atravessa uma pessoa, um carro, o meu é novo. Atravessa lá um coitadinho, lá, um Zé Ninguém lá, que a turma brinca, né? Com o seu carro e bum, no meu carro. Aí você desce do carro, ele desce do carro, né? E você já tá bravo com ele. Ele fala assim, olha, você me perdoa? Eu falo, lógico, né? Porque eu sou cristão, lógico que eu perdoo. Então, ele fala assim, olha, eu não tenho carta, meu carro não tem seguro, e eu não vou ter como te pagar porque eu sou empregado e recebo aí R$ 500 por mês, eu não tenho como te pagar. Mas você me perdoa? Você fala, perdoa. Ele fala assim, tchau, eu vou embora. Aí eu pergunto assim, você deixaria ele embora? Uma pessoa deixaria ele embora? Não. Por mais que você seja uma pessoa boa, por mais que você queira o bem das pessoas, você fala assim, não vou deixar ele embora. Claro. Entendo toda a situação, mas eu não posso ficar no prejuízo. Eu te perdoo, mas eu quero receber. Então vamos levar isso para Deus, né? Nessa base que nós temos disso, a gente não gosta de levar prejuízo. Vamos tentar entender assim. Deus perdoa? Perdoa. Deus é bom? É bom. Mas aquilo que você fez, aquilo que você causou de dano, porque a gente causa muito, a gente não percebe. As coisas que a gente fala, a forma que a gente age, a gente não fica olhando o que a gente faz, né? Mesmo as pessoas que vivem dentro de um centro espírita, elas não conseguem perceber a maldade que elas fazem com as pessoas, porque naquilo que a gente falou, a gente acha que a gente é bom, né? Mas mesmo assim, a gente fala... Pega o cisco no olho da pessoa, né? Mas não chega a trave no nosso, né? Então, um falar, um gesto, uma coisa que você fez, causa mal para uma pessoa. E a gente fala assim, é justo você causar mal para uma pessoa e ser, vamos dizer assim, perdoado por Deus a ponto de ir embora tranquilo. Então a gente percebe assim, né, que Deus é bom, mas ele é justo. Então a justiça de Deus, mesmo ele sendo essa pessoa maravilhosa, ele criou um mecanismo, que são as leis, né, que vão estar lá no comecinho no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das leis, né, que Jesus vem falar das leis, ele tenta explicar isso, né, que apesar de tudo, existem leis. Isso. Então, apesar de ele ser Jesus, ele não pode alterar essas leis. E nem Deus pode alterar as leis, porque Deus criou essas leis para aquilo que ele espera de cada um de nós. E essas leis vão estar na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele começa a falar das leis, ele começa a mostrar quais são as leis no qual nós estamos submetidos, né, nessas leis. Então, para ser justo, Deus não pode deixar você fazer errado e levar você para o céu. Vamos entender, eu sempre falo para as pessoas, apesar da gente ser caridoso, apesar da gente querer ser bom, a gente buscar ser o melhor possível,
nós não gostamos de levar desvantagem. Não. Isso, quando a gente vê algo errado que uma pessoa está passando, vai ser uma pessoa ser presa por não tendo cometido um crime. Você fala, é injusto. É. A pessoa pagar por um crime que ela não cometeu. É injustiça. Para que haja justiça, né? Para que Deus, na verdade, seja justo, ele não pode cometer injustiça. Nunca. Então, o que é a justiça? A justiça é, no livre-arbítrio e na lei de causa e efeito, é você responder pelos erros praticados. Isso. Então, o mal que eu causei para alguém, eu não posso ir para o céu com esse mal. Eu fiz, vamos dizer assim, vamos dizer que seja eu a pessoa perfeita. Não sou. Que eu seja a pessoa perfeita e quero ir para o céu, vou para o céu. Aí quando eu chego lá no céu, né, do lado de Deus, eu vejo uma pessoa que na terra só fez o mal, que na terra fez tudo errado, vai para o mesmo lugar que eu. Por mais que eu seja, né, lógico que eu teria que ser um espírito puro para não perceber isso. Mas ainda no que a gente está, fala assim, não é justo. É. Vamos dizer assim, eu trabalho todos os dias, 30 dias, não falto, não chego atrasado, ganho um salário. Aí trabalha do meu lado uma pessoa que falta todo dia, vai uma vez por semana, sai mais cedo, vai no médico todo dia, uma coisa e outra, e recebe o mesmo que eu. Eu vou falar, isso é injusto. Não que eu queira o mal dessa pessoa, eu só não concordo com a forma de justiça. Então, ele fala assim, quando a gente fala em justiça, a gente fala, né, a gente vai ver na imagem que a justiça tem, é de uma balança. E essa balança tem que estar equilibrada, porque se ela pender para um lado ou se ela pender para um outro, ela deixa de ser justa. Ela está prejudicando ou beneficiando alguém. Né? Quando ela beneficia alguém, ela, na verdade, prejudica o outro. Por isso que Jesus fala muito da relação do próximo. Né? É. Não basta eu amar a Deus, eu preciso amar o próximo. E eu amar o próximo significa que eu não devo pender a balança para o meu lado, porque ela prejudica ele. Quer dizer, esse é o exemplo mais claro de É. justiça. Então, as pessoas, né, elas se revoltam muito com Deus nos seus momentos aflitivos, né? Perda de filho, desilusão amorosa, perda material, perda financeira, porque justamente não entender dessas leis, né? Elas começam a se achar como aquele filho coitadinho, né, da família, ou ovelha negra, né, que Deus não olha por elas. Mas se ela entender realmente as leis divinas, se ela realmente entender a razão dela estar aqui na Terra, ela vai entender que muitos dos problemas colocados na nossa vida nada mais é do que lições, né? Lições para que a gente aprenda a melhorar. Como assim aprender a melhorar? Existe, né, um ditado que a gente fala, né? Ou a gente aprende por amor ou a gente aprende pela dor. Né? Por amor, é difícil aprender, viu? Porque quando você tem uma vida fácil, uma vida tranquila materialmente, afetiva, você pouco se importa com... Você só se importa com a sua bolha. Né? E quando você começa a ficar em dificuldade, passar por necessidade, né? Começa a gerar essa dor, e essa dor faz você sair da sua zona de conforto e procurar resolver essa dor, né? Eu sempre dou um exemplo, né, das pessoas, por exemplo, fumantes, né? A pessoa fuma, 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 na escola aprende que fumar é errado, que faz mal à saúde, no serviço a pessoa é até um pouco discriminada, mas ela continua fumando. Quando ela tem sei lá, algum problema pulmonar, ela vai no pneumologista, o pneumologista fala assim para ela, ou você para de fumar ou você morre, né? O que a pessoa faz? Aprendeu do pior jeito, né? Passando por dificuldades respiratórias, aprendeu pela dor. E é assim com a gente, né? Dou um exemplo meu, né? Como que eu fui conhecer o Espiritismo, né? Fui conhecer o Espiritismo, que é para mim uma coisa que me faz melhorar dia a dia como pessoa, através de uma dor muito grande que eu tive lá pelos anos, logo depois que minha filha nasceu, 2009, 2010, logo depois que eu casei, minha filha nasceu, e eu tive uma forte depressão, uma forte angústia, ansiedade brava, né? Procurei médicos, procurei tudo, né? Só fazer um resumo rápido, e
se me dessem cocô de cavalo para comer e falasse que sarava, eu comia. E minha mãe falou assim, vamos num centro, até um centro espiritualista, né, um centro espírita, aqui, o João de Camargo de Mairink. E ele me fez uma receita lá, com umas ervas e tal, não tinha cientificamente nada comprovado. Tive fé naquilo, tomei por 9 dias e aquilo melhorou 80% da minha depressão. Eu falei, algo existe aí. Aí eu fui procurar estudar, conheci o Espiritismo e me identifiquei com a doutrina. E hoje, por causa dessa dor que eu passei, eu tenho um ensinamento de me tornar uma pessoa melhor. Talvez se eu não tivesse tido essa depressão, seria o mesmo otário de 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? E teria outros valores, né? Estaria em busca de ficar rico, né? Coisas que é mais difícil nesse mundo é ficar rico, mas a gente só buscava o material, só buscava o lado difícil. Então, as coisas difíceis, por mais difíceis que a gente tenha na vida, a gente tem que entender que Deus faz aquilo para o nosso bem, né? Ele nunca faz aquilo para o nosso mal. É difícil de entender quando você perde um filho, Deus o livre, um filho seu é estuprado, quando você tem a perca de um pai, de uma mãe, deve ser a coisa mais difícil, mas se você conscientizar na sua cabeça que aquilo é obra e aquilo é bom, né? Você vai entender que Deus é bom e Deus entende tudo. Mais ou menos isso, né, Oswaldo? É bastante, Vou parar né? aqui um Você, pouquinho porque está acabando minha bateria. Eu vou colocar o carregador aqui. Mas pode ir falando. então, né? A gente vai percebendo algumas coisas, como que é esse Deus, né? Como que esse Deus trabalha. Sim. Às vezes a gente percebe, né? Que você falou, a gente trata os filhos às vezes como coitadinhos, a gente não quer que nada de mal aconteça para nenhum filho. Mas a gente percebe que a gente, né? A maioria das pessoas elas criam os filhos de forma, na verdade, errada. Né? A gente espera Deus que ele fique passando a mão na nossa cabeça o tempo inteiro. A gente fala assim, Deus é bom, mas Deus é justo. Né? Vamos usar um exemplo. Eu acho que o exemplo assim, bastante interessante é quando uma mãe leva um filho, já recém-nascido, um filho bastante pequeno para tomar uma injeção, é algo terrível. Né? É. Você fala assim, aquela agulha, a criança não gosta da agulha. E você vê uma agulha entrar na pele de uma criança, é terrível. É. Né? Então ele fala assim, se é algo ruim, se cutuca, se o filho chora, por que eu vou levar ele para tomar injeção? É Para uma fazer vacina? passador, né? Então eu falo assim, por que leva? Porque sabe que aquilo faz bem. Então a gente fala assim, Deus quer ver a gente sofrendo? Com certeza não. Ele gostaria de ver os filhos dele sofrendo? Lógico que não. Se todos aprendessem pelo amor, não precisava isso. Mas, como ele também quer e sabe que a injeção para nós vai ser boa, ele vai dar a injeção para nós. Ou seja, então a vida que a gente vai levar, as coisas que a gente vai passar na vida, Deus sabe o que a gente precisa. Então é como se fosse a injeção para a criança. Ele sabe que é dolorida, ele sabe que, né, sofrimento não é bom, mas é a única forma, talvez, desse filho aprender, né? É. Ser curado, vamos dizer assim. Eu sempre dou exemplo também da pessoa que vai se me aparece no centro, sabe, né? Eu sempre dou exemplo da criança quando ela aprende que colocar o dedo na tomada dá choque, né? O pai sempre fica falando pro filho, não põe o dedo aqui que dá choque, você vai ter dor. Não põe o dedo aqui que você vai ter dor. E quando que a criança vai aprender, né? Quando ela mete o dedão lá e tomar o choque, nunca mais vai botar o dedo lá. E a gente, mais ou menos, é a mesma coisa. O estágio evolutivo que nós estamos é como se nós fôssemos crianças, né? Perante a espíritos superiores como Jesus, como Deus, né? Como os profetas, como um Chico Xavier mesmo, como um Bezerra de Menezes. Então a gente vê que a gente aprende pela dor, não tem essa. A gente 95% das vezes a gente aprende pela dor, né? Acho que caiu um pouquinho a
Oswaldo, se você estiver me enxergando aí, Oswaldo, adiciona, caiu a sua conexão. Caiu a sua conexão. Bom, então, que nem eu estava falando, as dores, né? E isso serve muito para o momento que a gente está passando, né? As dores são esse momento de Covid, tudo a gente pode tirar lições, né? O Covid mesmo, né? Está fazendo a gente rever tantos conceitos, né? Tantas coisas que nós reclamávamos, né? Antes da pandemia, tantas coisas que a gente maldizia, né? A segunda-feira, domingo à noite a gente ficava mal por causa da segunda-feira. E hoje em dia a gente não pode trabalhar. Chega domingo à noite, hoje a gente fica triste porque na segunda-feira a gente não pode abrir seu comércio, não pode ir para sua empresa trabalhar. Então, todas as dores, de certa forma, a gente consegue tirar uma lição que é muito importante para a gente. Então, a gente tem que ser sempre... o Oswaldo apareceu aqui, vamos ver aqui. Então, a gente tem que ter sempre essa ideia, né, de que os perrengues... Aí, Oswaldo, apareceu? Está enxergando? Oi, acho que caiu, não sei o que Caiu que essa houve. ligação. A sua imagem Beleza, vamos. tá parada, mas estou escutando sua voz, você pode falar. Às vezes é minha internet Não também. sei o que. E aqui tá para cair a live também, falta 1 minuto e 50, então é bom a gente dar uma encerrando aí. Então, não sei, né? A minha imagem ficou travada, É, mas a gente vai voltar numa próxima e a gente volta com os questionamentos já que as pessoas fizerem aí. E a gente vai, na verdade, acho que nas primeiras fazendo isso, né? Esse bate-papo. E daí a gente começa a entrar nos questionamentos e depois talvez a gente siga, né? Um meio de que isso. as pessoas, naquilo que as pessoas quiserem, né? A gente vai fazendo. Eu quero tirar também alguns minutos no final, né? Hoje nem cronometrei nada, né? Para tirar as dúvidas das pessoas, para o pessoal que está aí. Hoje a gente teve aí acho, mais de 20 pessoas que entrou e saiu da live. Para as pessoas fazerem as perguntas, né? Interagir com as pessoas para a gente deixar um negócio mais agradável, né? Mais gostoso, né? Mas, por hoje, para a primeira experiência, acho que está de bom tamanho. Eu pedi para o pessoal aí que ficou com a gente aí na live, teve paciência de aguentar a gente aí, que espalhe isso aí, né, para os grupos de WhatsApp, principalmente os grupos espíritas, né? Não divulgar muito para quem tira sarro disso, e sim para as pessoas que realmente querem aprender o espiritismo, né? Essa é a verdadeira função, a maior das caridades, que é a gente promover, né? Promover a divulgação do espiritismo.